mais uma história sobre o realismo brasileiro. Começando com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O livro foi lançado em 1881 e causou bastante impacto na época, porque começava de uma maneira não usual, justamente a partir da morte do narrador e principal personagem da história, Brás Cubas. Vou pedir duas coisas nessa breve explanação. A relação entre Marcela e Brás Cubas e a relação entre Virgília e Brás Cubas, movidas ambas por interesses individuais delas mesmas. Brás Cubas fica bastante à vontade para criticar toda a parcela da burguesia urbana carioca, porque não só está morto, mas conseguiu viver toda a sua história sem precisar trabalhar, apenas sendo sustentado pela história da família. Brás Cubas estuda em Coimbra, faz direito lá na juventude, mas acaba rasgando o diploma, jogando no mar na viagem de volta. Brás Cubas é considerado por si mesmo um pavão e tinha uma ideia na cabeça que era conseguir fama através da criação do emplasto, um emplasto que ajudaria a curar hipocondríacos, o que é bastante irônico, para não dizer sarcástico. Características básicas do realismo desse período brasileiro: análise psicológica de personagem, além da crítica de costume. No caso do Brás Cubas, presença do adultério e interesses financeiros, o individualismo, além da história da escravidão, através do personagem Prudêncio. Vale a pena refletir. Vamos aos principais eventos do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. O personagem narrador, primeira pessoa, nasce no Rio de Janeiro, século XIX. Na infância tinha um apelido de Menino Diabo. Na juventude conheceu Marcela, uma prostituta de luxo, mas é separado dela pelo próprio pai, que o envia a Portugal. De volta, envolve-se com Eugênia muito rapidamente, desiste dela porque ela é coxa de nascença. Sabina, irmã de Brás, lhe apresenta em Aloló, uma jovem bonita, mas que falece em função de uma epidemia. O evento mais marcante dessa narrativa é mesmo o relacionamento com Virgília, já casada com Lobo Neves, uma figura que tinha ambição política, querendo ser governador de província, enfim. Esse relacionamento custa a gravidez de Virgília, que acaba perdendo seu filho. Existe também o encontro com Quincas Borba, que era seu amigo de infância e vai acabar enriquecendo em função de uma herança. Quincas Borba vai morrer na casa de Brás Cubas depois de voltar de Minas Gerais, já doente, demente, digamos. Quincas Borba apresenta a Brás Cubas a sua teoria sobre o humanitismo. Dona Plácida é sempre um caso à parte nessa história, uma vez que serviu de medianeira para os encontros de Brás Cubas e Virgília numa casa em Santa Teresa. Tempos depois, Brás Cubas adoece em função de um resfriado, de uma janela aberta, e ele então tem essa ideia de criar o emplasto Brás Cubas. Depois de morto, como você sabe, resolve colocar no papel as histórias que você leu neste livro. Faço um destaque para duas situações escatológicas dentro do romance de Machado de Assis. Você não sabe o que é escatológico? Eu explico. Aquilo que é relativo aos excrementos. Merda. Mais ou menos isso. Existe um capítulo dentro do romance chamado O Estrume, em que se conta da relação de Brás Cubas com Dona Plácida. Ela acaba sendo contratada como medianeira dentro da casa em Santa Teresa para que os amantes pudessem se encontrar fora da lei para o século XIX. Brás Cubas justifica esta ação ruim, digamos, o estrume, dando conta de que sem esses amores entre Brás Cubas, ele e Virgília, Dona Plácida teria sucumbido como muitas pessoas pobres largadas à mendicância. Ele chega a dizer dentro desse capítulo que a flor que nasce do estrume pode ser cheirosa e sã. Um outro capítulo envolve o imperador Vespasiano,
O capítulo chama-se A Moeda de Vespasiano. Dentre outras referências, há o episódio ligado à morte de Lobo Neves. Quando Lobo Neves morre, vai acontecer o velório e Brás Cubas, indo até lá, fica bastante constrangido com a cena da esposa de Lobo Neves, Virgília, debruçada sobre o caixão e chorando copiosamente e com sinceridade. Esta passagem acaba se ligando ao episódio de Vespasiano, um dos primeiros imperadores da era cristã em Roma, que passou a cobrar pelo uso das latrinas públicas. Quando questionado a esse respeito, pois o imperador estaria cobrando pelos excrementos dos habitantes de Roma, Vespasiano teria respondido: moeda não tem cheiro. Fica a dica para a reflexão em relação a essas duas questões que envolvem o romance de Machado de Assis. Fazem parte dele, nesses dois episódios, o tanto do sarcasmo, um tanto da ironia, que se liga à burguesia, à alta elite carioca de sua época. Eu acho que poucos entendem, ou poucos entenderam. Brás Cubas já teria antecipado que o seu livro não teria nem 5 leitores. Eu acho que talvez tenha menos, mas isso é uma outra história. Até mais.